O nosso comportamento fala muito ao nosso respeito. Hoje, 1 Coríntios capítulo 14, vamos pedir que o Espírito Santo nos dirija. Ó Deus, envia o Teu Espírito para que possamos compreender a Tua palavra de forma bem clara e assim possamos tomar também as atitudes com relação a ela. Amém. No versículo 1, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala em línguas desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e um espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. Há uma grande mentira no meio evangélico, sobre profecias. Então, há muita gente que fala assim, olha, eu vou profetizar em nome do Senhor. E aí ela começa a falar coisas ruins que vai acontecer na vida daquela outra pessoa, coisas horríveis, às vezes, perdas, acidentes, mortes e etc. Só que isso tudo eu já vivi, por exemplo, quando eu servia os encostos. Então me custa aceitar esse tipo de profecia no meio evangélico. Eu não consigo acreditar nele, mas consigo acreditar que profecias é quando eu anuncio a palavra de Deus, o que Deus quer fazer por meio daquela palavra. Então, o Espírito Santo, ele nos norteia, ele nos direciona através do Espírito da palavra dele a profetizar, a uma transformação de vida. Isso eu acredito. Mas ele aqui, Paulo, ele está falando, se referindo também às línguas estranhas. O Bispo Macedo explica assim: em espírito fala mistérios. Todos os dons devem ser usados para o bem comum e para crescimento da igreja. Porém, o dom de línguas estranhas é o único que beneficia apenas a própria pessoa. Por isso, ela deve exercê-lo no coração, de forma discreta, direcionada a Deus e não de maneira envaidecida, para se mostrar aos outros. Esse ensino foi dirigido aos membros de Corinto, porque eles davam extrema importância a esse dom em detrimento dos demais. Além disso, o exerciam de maneira inconveniente, atrapalhando não apenas a ordem no culto, mas também o proveito espiritual das pessoas. Com isso, ficava evidente a intenção de se exibir e não a edificação pessoal. Logo, as Escrituras orientam que não há quem interprete a língua desconhecida, não há motivo para praticar esse dom publicamente, uma vez que não haverá benefício para os ouvintes. Portanto, é de suma importância que haja discernimento espiritual para que a intimidade que o filho tem com o pai, em oração, jejum e meditação na palavra, não seja desempenhada com a finalidade de chamar atenção para si, mas tem o propósito de receber a aprovação de Deus. E continuando no 4, o que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E o Bispo Macedo escreve o seguinte: a finalidade do falar em línguas. Esse dom não visa provar que a pessoa recebeu o batismo com o Espírito Santo, embora seja uma evidência. Também não serve para medir a espiritualidade de alguém. O maior objetivo do falar em línguas desconhecidas é a edificação espiritual da própria pessoa, ou seja, fortalecer a comunhão dela com Deus. Desse modo, ao exercitar esse dom, ela recebe encorajamento, temor e consolo por meio da ação do Espírito Santo. Portanto, a repreensão de Paulo aos Coríntios não significa a condenação do uso do dom, pois o próprio apóstolo também falava em línguas, mas sim um encorajamento para o uso de forma correta. E há pessoas que elas se importam tanto com isso, criam uma ansiedade em cima disso e terminam por não receber o principal, que é o Espírito Santo. O dom de línguas nada mais é que a manifestação do próprio pensamento de Deus em nós. É a fusão da mente do Senhor Jesus com a nossa. Por isso vem o dom de línguas, mas ele não é importante. O importante é você ter o Espírito Santo em você. Ele é uma evidência, O falar em línguas é uma evidência, mas ele não pode ser o atributo principal da pessoa.
E vamos continuar agora no 5. E eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. E agora, irmãos, se eu vou ter convosco falando em línguas, que vos aproveitaria, se não vos falasse, ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, sejam flauta, seja citara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a citara? Porque se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Então, o mais importante é que as pessoas que estão ouvindo o que você fala, elas consigam perceber bem o que você está falando, que elas consigam absorver bem o espírito daquela mensagem. Então, os coríntios, qual era o erro? Eles iam para falar em línguas com as pessoas. Então, quem ouvia não conseguia entender absolutamente nada. Há uns anos atrás, a religião oficial, ela fazia suas reuniões em latim. E mesmo as pessoas que não conheciam absolutamente nada em latim, ouviam aquilo, não conseguiam entender absolutamente nada, mas estavam ouvindo, imaginavam que estavam falando a palavra de Deus. Mas do que proveito tem, por exemplo, isso? É como você ir numa reunião em que todas as pessoas que estão naquela reunião para ouvir o pregador, elas sabem falar português, mas não sabem falar inglês. E o pregador chega falando inglês. Então, qual o proveito que vai haver nas palavras dele? Por melhor que seja o sermão dele, não vai alcançar ninguém. Então, ele diz no 10... Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significação. O bispo explica o seguinte: vozes no mundo. Assim como existem muitos idiomas neste mundo, há muitos pensamentos e muitas vozes. Porém, uma é superior a todas, a voz de Deus, transmitida pelas Escrituras. Por meio delas, ele ecoa seus ensinamentos aos ouvidos humanos. Quem decide ouvi-lo, compreende a sua vontade e abandona as demais vozes desse mundo, com o apelo dos vícios, da cobiça, da mentira e da hipocrisia, por exemplo. Então, essas vozes, a gente pode traduzir até a voz dos problemas. Então, há muitas vozes. Se você está muito preocupado com uma situação, essa preocupação se torna uma voz que te incomoda. Se você está muito ansiosa, ansioso, essa ansiedade se torna uma voz que vai te incomodando. Então, uma dor que você sente, por exemplo, a dor de uma pessoa que foi traída, essa dor se transforma numa voz constante na sua cabeça. Então, os conflitos da alma, do pensamento, de tudo, se transforma numa voz. Tudo é uma voz. Por isso que para que consigamos ouvir a voz de Deus, é necessário que a gente se esvazie. A gente está calando todas as outras vozes para que a gente possa nos encher da voz de Deus. No 11. Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo, e o que fala será bárbaro para mim. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. Quer dizer, se você quer mostrar a sua espiritualidade, então busque isso na palavra de Deus. No 13. Por isso, o que fala em línguas desconhecidas, ore para que a possa interpretar. Porque se eu orar em línguas desconhecidas, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com entendimento. Sabe o que ele quer dizer? Orarei com o espírito. Há momentos, há lugares que não vai dar para você fazer uma oração audível, né? Mas, por exemplo, você está no autocarro. E ali há várias outras pessoas. Você não vai fechar os olhos e começar a fazer uma oração ali audível. Mas você pode ali fechar os olhos também e orar em pensamento. Naquele momento você está em espírito. Então é um exercício constante a oração. É um exercício constante que você pode fazer em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer situação. O Bispo Macedo escreve assim:
Orar em espírito com entendimento. Para quem é salvo, nada é mais prazeroso do que se aproximar de Deus. Por isso, o momento da oração se torna único e especial. Dessa forma, Paulo exorta sobre a maneira correta de orar. Sabemos que a fé, a sinceridade, a devoção são princípios fundamentais para quem deseja comunhão com o Altíssimo. Porém, o apóstolo revela um segredo que costumava desenvolver em sua vida espiritual: orar com o Espírito e com entendimento. Isto é, ele orava movido pelo Espírito de Deus, mas nem por isso deixava de usar seu intelecto para falar com Deus. Muito forte. No 16. De outra maneira, se tu bendisseres com o Espírito, como dirá o que ocupa o lugar de indulto? O amém, sobre a tua ação de graças, visto que não sabe o que dizes. Porque realmente tu das bem graças, mas o outro não é edificado. Dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que vós todos. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em línguas desconhecidas. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sedes meninos na malícia e adultos no entendimento. Muito forte, né? Eu até destaquei isso no 20. Quer dizer, não ser menino no entendimento. Tem pessoas que elas se tornaram adultas na malícia. O pastor está falando isso porque ele quer aquilo. Ele está falando isso porque ele está mandando um recado para aquele. E aí ela se torna, infelizmente, né, adulta para a malícia, e ela se fecha para que a palavra de Deus não consiga entrar nela. Por isso que ele falou, olha, para a malícia, seja menino. Quer dizer, ignora esses sentimentos, mas você seja um adulto no seu entendimento para que você possa entender as coisas espirituais. No 21. Está escrito na lei, por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a esse povo, e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Se, pois, toda a terra se congregar num lugar e todos falarem em línguas e entrarem indoutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? Mas se todos profetizarem e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. E por todos os segredos do seu coração ficam manifestos, e assim lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. E só uma nota aqui, né? A revelação não é aquela que, olha, estou revelando que o irmão vai isso, vai aquilo outro. A revelação vem da palavra. Às vezes uma palavrinha, por exemplo, vamos lá, vamos usar um exemplo. Está lá escrito que Deus é o verbo. Então o verbo fala. Então é Deus falando. Quando a gente olha para o universo, quando a gente olha para a criação, para tudo que está à nossa volta, as coisas estão falando. Deus está falando por meio delas. Uma situação, um exemplo, uma chuva que cai, é um exemplo de como nós podemos tirar dali a voz de Deus. Então, revelação para mim é isso. No 27. E se alguém falar em língua desconhecida, faça-se isso por 2, ou quando muito 3, e por sua vez, e haja um intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja, e fale consigo mesmo, e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas se o outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. As vossas mulheres estejam caladas nas igrejas,
porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa os seus próprios maridos, porque é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. Não significa com isso que a mulher não possa ir ao púlpito e fazer uma reunião, pregar. Não é isso. Mas aqui nessa questão é que haja uma disciplina, uma ordem. Se você vir à Igreja Universal, por exemplo, você vai ver que há uma disciplina. Quem está ali para pregar é o pastor, o pregador. Ele está ali. Normalmente há muitas igrejas em que o pregador pode estar falando, mas se surgir uma pessoa com uma revelação, para todo culto para ouvir aquela pessoa. Então há desordem. Então há uma ordem, há uma disciplina na reunião. Porque aquele momento é um momento muito importante de comunhão com Deus. Então, se há uma pessoa referência naquela reunião a quem iremos dar ouvidos. Então, ele diz no 36, porventura saiu dentre vós a palavra de Deus? Ou veio ela somente para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas se alguém ignora isso, que ignore. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais falar em línguas, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. E o Bispo Macedo termina dizendo, a decência e a ordem são os princípios que norteiam o culto agradável ao Senhor. Isto é, Deus sendo todo-poderoso, poderia pedir que a adoração feita a Ele viesse de um belo ambiente, tivesse palavras eloquentes ou uma cerimônia perfeita, mas não é isso que Ele pede. É com reverência, seriedade, zelo e disciplina que a presença de Deus se revela para quem o busca. Afinal, ele não age onde há confusão, exibicionismo, disputa ou qualquer outro tipo de desordem. Portanto, afronta a natureza santa de Deus quem lhe presta culto de forma negligente, descuidada e irresponsável. Muito forte. E eu espero que você reflita nisso, mas principalmente, valorize o lugar onde você vai, a igreja em que você frequenta, aquele lugar ali tem um altar. Tem um nome ali por cima daquele altar. Aquele nome é quem nós adoramos, é o Senhor Jesus. Por isso, valorize o lugar onde você vai, a casa de Deus é o lugar da sua comunhão com o Pai, tá bom? Que Deus abençoe você.